Vamos agora entender como Newton deduziu uma expressão que o levou à teoria da gravitação universal. Na realidade, Newton se preocupava com a questão da aceleração da Lua. E, a partir dessa expressão, ele conseguiu inferir a lei da gravitação universal. É isso que faremos agora. Quero dizer que o que eu farei aqui, utilizando a mesma notação, está no famoso livro de Gamow, Gravity. E ele procurou traduzir, essencialmente, o que Newton fez para chegar a essa conclusão, que a força entre dois objetos dotados de massa varia com o inverso do quadrado da distância entre esses dois objetos. Então vamos lá. Aqui eu tenho um desenho muito simples. A Terra ocupando um ponto no espaço. Vamos caracterizar esse ponto como sendo C, o centro da circunferência, porque aqui eu tenho a Lua se movimentando. A Lua se movimentando numa órbita circular, uma órbita circular de raio R, de forma que R é igual ao segmento, ou comprimento do segmento, CP. CP. Essa distância aqui, essa distância. P é um ponto localizado sobre a circunferência. E digamos que num determinado instante de tempo, a Lua esteja aqui. Aqui está a Lua. Num determinado instante de tempo, está numa posição, e eu estou chamando essa posição de P, e é claro que a distância da Lua até a Terra continua sendo igual a R. É igual a R. Muito bem. Newton raciocinou assim. Depois de um certo intervalo de tempo, a Lua, em seu movimento circular, vai atingir um outro ponto sobre a circunferência. Ela ainda está sobre a circunferência. E este segundo ponto, vamos denominá-lo P duas linhas. Depois de ΔT, a Lua estará no ponto P duas linhas. E aí o Newton fez uso do seguinte raciocínio. Mas vamos imaginar que não houvesse a força gravitacional. O que aconteceria com uma Lua? Ela sairia pela tangente. Num certo intervalo de tempo ΔT, ela estaria nessa posição P'. Então, um dado importante é este. Quanto teria andado a Lua se ela não estivesse sob a ação da força gravitacional? Ela teria andado uma distância que vamos chamar P'. Essa é a distância que, no intervalo de tempo ΔT, a Lua teria, não fora pela força gravitacional,
ela teria saído pela tangente. Como não existem forças agindo sobre a Lua, nesse caso, a Lua teria um movimento uniforme. Ora, seja V a velocidade da Lua, essa velocidade é a velocidade escalar, de forma que a Lua, tendo uma velocidade V, ela iria percorrer uma distância que é igual a V vezes ΔT. Esse é o raciocínio de Newton. Mas não é bem isso que acontece. Por quê? Pensou Newton, porque existe uma força, a força gravitacional, e, consequentemente, a Lua está sendo acelerada. Portanto, ela não está nesse ponto, ela está nesse ponto porque ela experimentou uma aceleração. E nós vamos denominar essa aceleração de aceleração da Lua. Sim, Newton percebeu que a Lua fica constantemente acelerada, um movimento acelerado em direção à superfície terrestre sem nunca atingir a Terra. Esse que é o ponto que é essencial. Ora, se esse movimento é um movimento acelerado, então nós podemos garantir que essa distância P', P, duas linhas, é igual a essa aceleração, que vamos chamar de aceleração da Lua, vezes ΔT ao quadrado, dividido por 2. Sim. Por quê? Nesse caso, seria um movimento uniformemente variado. O objeto, no caso a Lua, teria uma aceleração de tal maneira que essa distância aqui, P', duas linhas, é igual a metade da aceleração constante vezes ΔT ao quadrado. Muito bem, agora eu já tenho todos os elementos que eu preciso, ou que Newton precisava. Agora vamos ao outro raciocínio empregado por Newton. E esse raciocínio é muito simples. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, uma vez que a Lua eventualmente teria saído pela tangente. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Consequentemente, eu tenho um triângulo retângulo e, como sabemos, num triângulo retângulo, nós temos que o comprimento de um dos lados, no caso, CP ao quadrado, mais o comprimento desse outro lado ao quadrado, portanto, mais P' ao quadrado, este lado ao quadrado, mais este lado ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Agora eu divido a hipotenusa em dois pedaços. Eu tenho um primeiro que é CP duas linhas, portanto isso aqui é igual a CP duas linhas mais P duas linhas ao quadrado. Por quê? A hipotenusa eu dividi em dois pedaços. Eu tenho esse primeiro pedaço mais o segundo pedaço.
de forma que eu tenho um lado do triângulo ao quadrado, o comprimento de um dos lados ao quadrado, o comprimento do outro lado ao quadrado, é igual ao comprimento da hipotenusa ao quadrado. Ora, CP é igual ao raio. Então, aqui eu coloco raio ao quadrado. Mais P' ao quadrado, eu tenho aqui P' ao quadrado. Mais P' ao quadrado é igual a V2 vezes ΔT ao quadrado. P', esse segmento, ao quadrado é igual a V vezes ΔT ao quadrado. Agora, eu tenho aqui, do lado direito, eu tenho o seguinte: se P, duas linhas, se P, duas linhas, é igual a R, o raio. Na verdade, esse raio é o raio da circunferência, que é a mesma coisa que a distância da Terra até a Lua. De qualquer maneira, vamos manter aqui R. Portanto, aqui eu tenho R ao quadrado mais 2 vezes R vezes P', duas linhas, mais esse termo aqui ao quadrado, mas ele é muito pequeno, ele pode ser desprezado. Então, eu coloco aqui mais 0. R ao quadrado se cancela com R ao quadrado e eu agora obtenho a seguinte expressão: V ao quadrado vezes ΔT ao quadrado é igual a 2 vezes R, e agora eu tenho P', duas linhas, essa distância, P', duas linhas, e nós já deduzimos uma expressão para P', duas linhas. É igual, então, a 2 vezes R. Agora vou utilizar esta expressão aqui, de meio da aceleração da Lua vezes ΔT ao quadrado. Ora, o que nós temos aqui? Esse fator 2 aqui se cancela. Esse ΔT ao quadrado se cancela com esse ΔT ao quadrado. Portanto, eu concluo que a aceleração da Lua é igual, a partir desta expressão aqui, é igual a V ao quadrado sobre R. Ou seja, Newton concluiu que a aceleração da Lua depende da velocidade escalar da Lua. E, claro, depende da distância Terra a Lua. Então, vamos chamar esse R aqui de R Lua. Mas não é o raio da Lua. É, na verdade, o raio da circunferência, que é a mesma coisa que a distância Terra até a Lua. Ora, agora vamos utilizar mais um ingrediente que diz respeito ao movimento circular, que é o fato, e isso vale para todo movimento circular, V é igual a ômega vezes R. Esse ômega está relacionado ao período, é a frequência angular, né? Portanto,
Newton concluiu que a aceleração da Lua é igual a v ao quadrado, mas v ao quadrado é ômega ao quadrado, e agora eu tenho r ao quadrado, estou chamando agora de r Lua, né? Portanto, r Lua ao quadrado dividido por r Lua, eu tenho aqui r Lua. Sendo ômega igual a 2 vezes π dividido pelo período, Newton concluiu que a aceleração da Lua é igual a 2 vezes π dividido por t vezes o raio da Lua. Muito bem. O raio da Lua, que seria o raio da circunferência, é a mesma coisa que a distância Terra-Lua, era bem conhecida. Esse dado aqui era bem conhecido. Determinado lá no tempo dos gregos. Isso se sabia. Período da Lua, 27,3 dias. É o período da Lua. É o período do movimento circular da Lua. Ora, eu tenho aqui esses dados, e é claro que aqui eu tenho que elevar ao quadrado, porque o que eu tenho aqui é ômega ao quadrado. Eu tenho um dado. Newton calculou a aceleração da Lua, mas ele fez uma coisa um pouco diferente. Ele decidiu comparar a aceleração da Lua com a aceleração dos objetos que caem sobre a superfície terrestre. Porque ele achava que seria a mesma força que provocaria as duas acelerações. Então, agora vou colocar aqui a aceleração dos objetos sobre a superfície terrestre e agora eu vou estabelecer aqui uma relação, né, que envolve g, que é a aceleração da Terra. Portanto, eu vou colocar aqui 1 sobre g, a aceleração da gravidade, vezes 2π sobre t ao quadrado, vezes r Lua. Muito bem. Eu sei isto, eu sei isto, eu sei isto. E aí, Newton dizem que ele fez a primeira conta e, na verdade, não se sabia, é curioso isso, qual é o raio, né, da Terra, com muita precisão. Mas o Newton concluiu o seguinte, que a aceleração da Lua dividida pela aceleração da Terra pode ser escrita da seguinte forma. Raio da Terra dividido pelo raio da circunferência da órbita circular da Lua ao quadrado. Ora, como é que o Newton concluiu isto? Ele dizem que a primeira conta que ele fez, tomando o período da Lua, G, R, Lua, dizem que ele teria chegado a um valor de 1 sobre 4.000. Depois, refez as contas e chegou ao valor muito próximo do valor correto. Isso aqui é igual a 1 sobre 3.600. É curioso, porque ele fez uma conta, utilizando todas essas hipóteses, e ele concluiu que a aceleração da Lua, em relação à aceleração da Terra,
é igual à relação entre os raios, mas agora invertida, ao quadrado. Portanto, a grande descoberta de Newton foi essa aqui. A aceleração, ela é igual ou ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Portanto, concluiu Newton, e vamos agora às características, né, da força da gravidade, Newton concluiu que essa força deveria ser proporcional, uma constante aqui de proporcionalidade, depois nós vamos estudar essa constante de proporcionalidade, mas eu estou apenas aqui comparando essa relação, dividido por R ao quadrado. Ou seja, essas observações de Newton permitiram a ele concluir que, num primeiro cálculo que ele fez, que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os objetos. No caso, Terra-Lua. Ou Terra e um objeto que está sobre a superfície terrestre.